sobre a salvação em Jesus Cristo, sozo. E hoje nós vamos falar novamente o que falamos a semana passada, devido ao tempo restrito que nós tivemos. Nós vamos falar novamente sobre a salvação da doença. Falamos sobre a salvação em Jesus Cristo, a salvação do pecado. Falamos semana passada brevemente sobre a salvação da doença. E nós vamos falar novamente. Você abriu a sua Bíblia em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 17. E eu quero ler com você. Eu vou ler na versão de Almeida, Nova Almeida, atualizada. Depois de nós lermos, eu peço, por favor, deixe a sua Bíblia aberta. Alguém não achou? Diga misericórdia. Todos acharam? Então vamos ler a partir do versículo 17. E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Amém. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil? Dizer, os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos, e pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Deixa a sua Bíblia aberta, oremos. Pai, nós lemos a Tua palavra, Deus. Nós cremos que a Tua palavra é viva e eficaz, e que a Tua palavra, Senhor, é eterna. Os céus e a terra passarão, mas as Tuas palavras não passarão. Estamos cumprindo aquilo que o Senhor mandou: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. E esse Evangelho é das boas novas, que traz a remissão, o perdão dos pecados, e que se manifesta através de sinais, prodígios e maravilhas feitos no Teu santo nome, ó Jesus. E por isso nós vamos, ó Deus, pregar a Tua palavra, crendo que o Senhor já está operando o nosso meio. O Senhor está trazendo o perdão dos pecados, o Senhor está trazendo cura das doenças, porque o Senhor é o mesmo, e a Tua palavra, Senhor, permanece para sempre. E por isso nós oramos, nós cremos, e nós pedimos agora que o Teu Santo Espírito venha nos revelar a Tua palavra, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Amém. Eu vou pedir, irmã, pode passar no telão mais para baixo, que eu coloquei na versão que eu estou lendo aqui lá embaixo, tá bom? É só você passar para baixo, você vai achar. Meu irmão, minha irmã, nós estamos falando sobre a salvação em Jesus Cristo, e nós estamos baseando essa série de mensagens na palavra de Deus, naquilo que diz o Salmo de número 103.
a partir do versículo 1, diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara as tuas enfermidades. Meu irmão, minha irmã, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, antes de Jesus Cristo, sabia que Deus era aquele que trazia perdão dos pecados, mas que Deus não apenas ficava no perdão dos pecados, mas também era aquele que sarava toda e qualquer doença. E por isso ele estava louvando ao Senhor. E você que faz parte do ministério de louvor, ou você que quer fazer parte, você tem que saber disso. Quando nós louvamos ao Senhor, nós louvamos por algo que Ele faz. E quando nós adoramos o Senhor, nós adoramos pelo que Ele é. Amém? Amém. A adoração é pelo que Deus é, e não porque Ele faz. Por isso que Jó prostrou-se em terra e adorou, mesmo estando coçando a sua pele com cacos de telha, no fundo do poço, perdendo todos os filhos e tudo que ele tinha, porque ele não adorou a Deus pelo que estava acontecendo, mas pelo que Deus é. Mas aqui Davi está louvando ao Senhor, pelo aquilo que ele fez, e que estava fazendo na vida dele, Davi. O perdão dos pecados, e a cura das doenças. Ele diz: não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, não se esqueça de nenhum das suas bênçãos. E por isso, eu estou repetindo isso, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. É um Evangelho por completo, não um Evangelho apenas para que eu seja salvo, depois que eu venha morrer e vá para o céu. É um Evangelho de boas notícias de agora, e não do futuro, e não do amanhã, mas de agora. E por isso, que quando nós falamos de salvação, é algo que alguém que tem poder, que tem capacidade, que tem habilidade, vai fazer para nos salvar daquilo que nós fomos pegos de surpresa, daquilo que nós estamos aprisionados. Por isso que eu e você fazemos seguro de carro, porque se a gente bater o carro num carro caro, a gente não tem condições de pagar. Se eu bater numa BMW, como que eu vou pagar para consertar o carro? Nem se eu vender o meu carro eu pago, dependendo do acidente. Por isso que a gente faz seguro de carro, porque se roubarem o nosso carro, como roubaram outro dia aqui, eu estava vendo o noticiário aqui de Ribeirão Preto, estavam roubando o carro ali na Cava do Bosque, roubaram o carro da mulher que levou o seu filho para ali na Cava do Bosque para fazer exercício, para fazer aula, alguma aula, não sei qual aula, ela não falou. E aí ela vai ter que continuar pagando as parcelas do carro financiado, porque ela não tinha seguro. Então, meu irmão, minha irmã, se você for comprar um carro parcelado, faça um seguro, não dê. Se você não tem condições, então não compre o carro, ok? Por quê? Porque depois você vai ter que continuar pagando e não vai ter. E aquela mulher estava angustiada por causa disso. E assim então, meu irmão, a salvação em Jesus Cristo é de algo, daquilo que nós não podemos pagar, nós não podemos pagar pelos nossos pecados. Ninguém paga pelos seus pecados, porque ajoelha no milho. Estou pagando pelo meu pecado, e daí fica se batendo, como se fazia antigamente. Não existe isso. Jesus Cristo pagou pelo meu e pelo seu pecado na cruz do Calvário. E aqui no texto, e aqui no Evangelho de Lucas, a Bíblia nos diz que Jesus estava ensinando. E a pregação do Evangelho consiste em ensino, mas não é só ensino, porque uma boa nova não é só para ser ouvida, mas é para ser vivida. E eu creio que você já viveu, ou não. Você ouviu o Evangelho, ele não transformou algo na sua vida? Ele não trouxe paz para o seu coração? Você não pode ter já recebido cura, salvação, paz com Deus, falar: nossa, estou com paz com Deus, porque o Evangelho é para ser vivido. Então Jesus estava ensinando,
Mas Lucas vai chamar a atenção no versículo 17, que o poder do Senhor estava sobre Jesus para curar. Porque nós sabemos que quando ele foi ungido com o Espírito Santo, Deus lhe deu poder para curar os enfermos e para destruir as obras do maligno, do diabo, para destruir toda a opressão maligna. Como diz em Isaías 61, que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus Cristo, para libertar os cativos, para curar os quebrantados de coração, para pregar as boas novas do Evangelho aos pobres. E ali estava Jesus, ele estava ensinando, mas eles ouviram falar sobre quem era Jesus. Ele não só ensinava, como um mestre, como um professor de uma escola. Havia nele autoridade. E por isso que, meu irmão, minha irmã, aqueles religiosos tinham inveja de Jesus, porque eles ensinavam e não passava de balela. E por isso que o nosso evangelho não é balela. Diga assim: o nosso evangelho não é balela, é para ser vivido. Você tem que experimentar esse evangelho. Nós temos que experimentar esse evangelho, porque Jesus Cristo conquistou por mim e por você as boas novas que você pode não só ouvir, mas viver. Pelo sangue de Jesus, pela vida de Jesus, pela ressurreição de Jesus, pela intercessão contínua de Jesus por mim e por você. Porque nós temos um advogado diante do Pai. Se nós pecarmos, que intercede por mim e por você, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Esse Jesus estava ali em Cafarnaum. Dizem os estudiosos, talvez na casa de Pedro, talvez na casa dele, que ele havia mudado para lá, quando ele saiu de Nazaré, quando ele começou seu ministério. Conheciam quem era Jesus. E você veio aqui, você está ouvindo essa mensagem, porque você ouviu falar desse nome. Esse nome que é sobre os séculos. O nome de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o nome sobre todo nome. O nome que dividiu nosso tempo e nossa história. Nós contamos o tempo antes e depois de Jesus Cristo. E eles ouviram falar desse Jesus. Um Jesus que ensinava, mas um Jesus que com autoridade, com uma palavra, expulsava os demônios. Um Jesus que traziam para ele todo e qualquer tipo de pessoas acamadas, doentes, oprimidas, endemoniadas, possessas, e Jesus curava, e Jesus sarava. Eles foram até esse Jesus, porque eles precisavam muito mais do que ouvir falar sobre Deus. Eles precisavam de muito mais do que um ensino bíblico. Eles precisavam de algo diferente. E por isso que você está aqui, por isso que você continua e persiste, porque você sabe que não é só no Evangelho de Jesus Cristo que nós temos algo diferente. Então, no versículo 18, vieram alguns homens, nós sabemos que foram 4, trazendo o paralítico deitado num leito. Eles procuraram levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Aquele homem estava numa maca. Naquele tempo não havia cadeira de rodas. Mas seus 4 amigos ouviram falar de Jesus e sabiam que poderia haver salvação para aquele homem acamado, e que essa salvação só poderia ser encontrada no nome de Jesus. Assim como eu e você um dia fomos convidados para ouvir desse evangelho numa casa, aqui na igreja ou em outra igreja, alguém teve fé antes de nós para falar de um Jesus que pode nos salvar.
Eu e você estávamos presos no pecado. Estávamos morrendo no meio de doenças, no meio de enfermidades, no meio da depressão, no meio da angústia, no meio da morte, no meio da desilusão com esse mundo. Mas alguém falou para nós. Alguém teve fé antes de nós. E muitas dessas pessoas insistiram talvez muitas vezes conosco. Eu lembro que meu pai, ele tinha um amigo, chamava Rodney, e que meu pai viajava com ele, e esse Rodney ficava evangelizando meu pai, falando de Jesus, e meu pai só dormia, e não aguentava mais ouvir. E esse rapaz, o Rodney, era de São Paulo, e nós aqui em Ribeirão Preto, e ele vinha, viajava, almoçava em casa, jantava em casa, ficava alguns momentos com a gente. E certo dia ele foi na minha casa, e minha mãe estava muito mal, tinha emagrecido muito. E aí então ele falou para minha mãe: Jesus te ama. Aí ele falou: não, ele não me ama, porque se me amasse eu não estaria assim. Aí ele falou: posso fazer uma oração para você em nome de Jesus? Ela falou: estou aceitando qualquer coisa. E aí aquele homem fez uma oração, no nome de Jesus, no nome de Jesus, e no nome de Jesus. Entrou um vento na sala da minha casa, e naquele dia, que era um dia ensolarado, caiu um raio numa árvore que havia na frente de casa, uma árvore que é chamado chorão, caiu, partiu ao meio quando ele falou em nome de Jesus a terceira vez. Minha mãe e meu pai ficaram assustados, eu não estava. O Rod falou: não foi nada. Mas a mãe dele estava com ele aquele dia. Não, é um monte de demônio que tinha aqui. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus que quer trazer salvação. Porque Deus, Jesus, quer nos salvar. Ele já pagou um alto preço na cruz para nos salvar. E assim aqueles homens sabiam que só poderia haver salvação em Jesus. Assim como o Roger sabia, tentava falar para o meu pai, tentava falar para minha mãe, tentava talvez falar para nós, que só existe salvação em Jesus. Mas nós estávamos cegos, nós estávamos surdos. Nós não sabíamos que nós precisávamos disso. Mas ele sabia e ele aproveitou aquela oportunidade. Por isso que você tem que aproveitar toda a oportunidade para falar de Jesus. Às vezes, se nós não falarmos para uma pessoa de Jesus, ela pode ir para o inferno, porque nós não falamos. É o nome de Jesus, não é quem fala, não é só eu. Eu estou falando para você aqui a Bíblia, não olha para mim, olha para Jesus. Amém? Amém? Então aqueles homens foram até Jesus. E a Bíblia diz no versículo 20 que Jesus viu a fé que eles tinham. Será que a nossa fé pode ser vista? Será que a nossa fé pode ser vista? E porque ele viu a fé que eles tinham, não diz que era a fé do paralítico, mas era a fé daqueles homens. Jesus então disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Por que Jesus disse isso se ele ainda não havia morrido na cruz? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo. E por isso ele tinha autoridade como ser humano e também como Deus para perdoar pecados. Amém. Ele não só tinha o poder, que a Bíblia diz que ele tinha o poder ali para curar, mas ele também tinha autoridade. Autoridade sobre todo o nome. Autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Ele tinha essa autoridade para trazer perdão dos pecados. Amém. Amém? Porque eu só posso ser perdoado por causa da fé. Vendo a fé que eles tinham, conseguiu salvar o amigo. A Bíblia não diz, talvez aquele homem estava paralítico e já tinha perdido as esperanças. Mas a fé, meu irmão, nós somos salvos pela fé. Amém? Amém?
Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. A graça de Deus nos alcança por causa da fé. E aí então Jesus pôde declarar na vida daquele homem que os seus pecados estavam perdoados. E para nós não é difícil crer que Deus perdoa os nossos pecados, porque nós conhecemos e falamos. E se você ainda não decorou, decore esse versículo que diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós dissermos que nós não temos pecado, a verdade de Deus não está em nós, mas nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo o justo. Amém? Meu irmão, minha irmã, perdão de pecado não é um problema. Jesus falou: estão perdoados os seus pecados. Falou para aquele homem paralítico. Mas ali estavam os religiosos, os incrédulos. Porque eu posso participar de uma igreja e posso ser religioso, posso ser incrédulo. Quem é religioso e quem é incrédulo? Quem não coloca a fé em ação, quem só tem uma fé de conhecimento, quem só tem uma fé de frequentar um lugar. Nós podemos nos tornar essas pessoas religiosas, todos nós. E aí então eles começaram a dizer um para o outro, começaram a pensar: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Quando a Bíblia diz blasfêmia, não é só falar mal de Deus, xingar Deus, mas é você falar algo contra a palavra de Deus. No Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, Deus vai dizer assim: eu sou aquele que perdoa os pecados. Mas agora Jesus está falando: os seus pecados estão perdoados. Então eles estão dizendo: peraí, é só Deus que pode perdoar. Como que você, sendo homem, pode perdoar pecados? E aí é fácil dizer: seus pecados estão perdoados. Não é fácil dizer? É fácil? Qualquer um de nós não pode dizer: os seus pecados estão perdoados? Sim ou não? Sim. E aí então Jesus acrescentou. O que ele acrescentou? No versículo 22. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-se e ande? O que Jesus está dizendo para mim e para você? Por que o Espírito Santo foi escrever bem esse texto? E esse texto está aqui na nossa Bíblia, em Mateus, em Lucas e em Marcos. Por que será que essa história está na Bíblia? Para mostrar para nós aquilo que está escrito, segundo o profeta Isaías, que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e que ele também foi transpassado pelas nossas transgressões e iniquidades, e que quando Deus, no versículo 10 do capítulo 53, agradou em moê-lo e fazê-lo enfermar na cruz, a sua alma se tornou como oferta pelo pecado. A consequência do pecado é a morte, nós sabemos. É uma morte que gera morte de várias formas, que gera pecado e que gera doença e que gera morte. Se Jesus enfermou na cruz, se Jesus recebeu a maldição do pecado na cruz, logo Jesus conquistou por mim e por você não só a salvação do pecado, mas salvação da doença. Vem no pacote. E por isso que Jesus, ele disse: olha, perdoados estão os seus pecados. Ou é mais fácil dizer: levanta-te, toma a tua maca e anda? Por quê? Porque ele conquistou isso na cruz. Ele ainda não tinha morrido, mas ele sabia que ele iria padecer por isso, porque ele é o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo. E ele estava cumprindo a profecia de Isaías. Agora, meu irmão, Jesus declarou isso.
E aí então a fé entrou no coração daquele homem. Lembra? Quem que teve fé para levar ele ali? Os amigos. A Bíblia não diz que ele teve fé, mas naquele momento Jesus dá uma ordem. Jesus dá uma ordem para aquele homem paralítico, no versículo 24: mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pegue o seu leito e vá para casa. A fé sem obras é morta. Nós temos que mostrar a nossa fé. Aqueles homens mostraram a fé que tinham para salvar o seu amigo, mas a fé daqueles homens não era suficiente para salvá-lo. Ele precisava agora manifestar a sua fé. Ele poderia ter respondido: mas Jesus, eu sou paralítico, como que eu vou levantar? E ainda mais pegar a maca e ir para casa. Vai que eu levanto, mas levanto cambaleando. Ainda vou ter que carregar a maca. Vai saber se ele não era tetraplégico. Tetraplégico é aquela pessoa que não mexe nem os braços nem as pernas. Mas Jesus deu uma ordem. E por isso a fé, preste atenção, ela se manifesta. Ela é vivida. Ela é experimental. Ela não é só de saber, ela é de crer no coração. Por isso que a Bíblia diz: aquele que confessar com a boca e crer com o coração será salvo. Salvo do pecado, salvo do inferno e salvo da doença. Porque Cristo conquistou para mim e para você o perdão do pecado e a cura da doença e a vida eterna na cruz. Está no pacote. Imagina, Deus comprou para mim e para você um carro completo. Não aqueles carros que a gente paga caro e não vem nem com direção hidráulica, não vem nem com ar-condicionado, não vem com vidro, não vem com rádio, não vem nem com tapete. Não, é completo. Está incluso no pacote. Tem até o botão para abrir o porta-mala. Tem até luz atrás, não só na frente do carro, atrás. Tem luz no porta-mala. Você sabe como é ruim abrir o porta-mala e não tem nem a luz ali. Está incluso. Ele pagou um alto preço. E se está pago e eu não estou utilizando, olha só, se eu paguei para você e você não foi lá e eu falo assim, ó, eu vou pagar para você almoço, café, almoço e janta toda semana aqui nesse restaurante que tem aqui no bairro. E se você só for lá tomar um café e eu deixei pago café, almoço e janta por uma semana e você não for, eu não vou ter pago à toa? Sim ou não? Então Jesus, preste atenção, ele ainda não havia morrido, mas para mim e para você, essa palavra é mais forte. porque olha o que está escrito em 1 Pedro 2,24: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Agora tem professora de português aqui que eu sei. Foste sarados, está no presente? Está no futuro? Está como, professora? O quê? Está no passado. Vocês já foram curados. Amém? Jesus conquistou isso por mim e por você. Só que quando a gente fala de salvação, a gente só pensa em perdão de pecado e vida eterna, e ir para o céu. Mas o benefício de Cristo é completo. Aleluia. Amém? Amém. É tão forte isso, que quando Jesus, lá em João 5, vai curar um homem que está enfermo há 38 anos, e está esperando ali no tanque de Betseba, que se mexam as águas, e alguém joga ele lá, porque havia uma crença de quem fosse colocado naquelas águas daquele tanque, quando mexesse as águas, o primeiro que caísse naquele tanque seria curado. Jesus vai naquele lugar, e ele pergunta assim: você quer ser curado? No versículo 6, depois no versículo 7 ele dá uma ordem: levanta-se, pega o seu leito e ande. E aí ele fez isso. Aí depois, lá fora, mais tarde, Jesus encontrou aquele homem no templo, aquele homem que ele havia curado, e ele disse assim para o homem: olha, você foi curado, não peque mais,
para que não lhe aconteça coisa pior. Porque a consequência do pecado, por um todo, traz a doença para a nossa vida. Amém? Então Jesus cura aquele homem, ele vai alertar: olha, não volte a pecar. Por quê? Para que você não venha ficar doente de novo e fique ainda pior. Assim como ele disse para aquela mulher surpreendida em adultério. Ele disse: quem não tiver pecado, atire a primeira. Depois ele fica sozinho com aquela mulher, fala assim: ó, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. É a mesma coisa que Jesus está dizendo para nós hoje. Se você tiver fé, eu posso te curar agora. Eu não sou o Deus do passado. Eu não fiz isso só no passado, porque eu sou mesmo ontem, hoje e eternamente. Se fosse só para aquele tempo, estaria escrito. Mas não é. Por quê? Porque Jesus, no id de Jesus, de Marcos, no capítulo 16, Jesus vai dizer: ide, vão por todo mundo. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão doentes, curados. Ele está dizendo: vai e fale as boas novas. Quais são as boas novas que vocês têm que falar? Por isso que a gente junta o final de Mateus, o final de Lucas e o final de Marcos. No final de Mateus a gente sabe: ide e façam discípulos. E no final de Lucas, o que ele vai falar? Vai falar a mesma coisa. No versículo 46, está escrito que o Cristo tinha que sofrer. Ele vai explicar tudo aquilo que ele fez para os seus discípulos. E vai dizer: mas estava escrito que ele iria ressuscitar no terceiro dia. E que em seu nome fosse pregado o arrependimento e o perdão dos pecados para todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas. Por isso não saiam da cidade até que recebam o poder do alto. Anuncia o perdão. E o que acontece? Manifestação do perdão. Cura. Libertação. Por quê? Por aquilo que Jesus Cristo conquistou. Eu e você temos que formatar o nosso HD, a nossa cabeça. Porque a gente fica pensando na religião. A gente fica duvidando, a gente fala assim: não, mas eu tenho que sentir, não, eu tenho que ver, não, tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo. Não, é fé. Ele já conquistou isso por mim e por você. O que ele disse para aquela mulher que sofria de hemorragia, que foi lá e tocou nele? Você sabe o que Jesus falou para ela? No versículo 48 de Lucas 8: filha, você foi salva porque teve fé, vá em paz. Ela foi curada. Como que ela foi salva? Porque é o sopro de Deus. O sopro de Deus é cura e salvação. É a mesma palavra. Amém? Assim como ele disse para aquele cego em Jericó, quando ele estava saindo de Jericó: o que você quer que eu faça por você? Eu quero ver. E aí então Jesus disse: pois então veja, a sua fé salvou você. Por quê? Porque Jesus tem o poder e a autoridade para fazer isso, para perdoar pecado e para nos curar das nossas doenças. O que nós precisamos? Crer. Ele já conquistou. Você não tem que pagar, não, tem que sofrer. Tem que sofrer o quê? Então vamos voltar, vamos pôr milho no chão e vamos sofrer pelo nosso pecado. Vamos pôr milho no chão, pagar penitência? Não. Vamos pagar penitência? Aí a gente está dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Não foi suficiente pelo pecado. E não foi suficiente pela doença. Então eu e você temos que crer e temos que viver isso. Porque Jesus mandou: vão e continuem fazendo isso. Vocês vão falar, mas isso vai seguir aqueles que creem. Não é uma coisa que nós seguimos, mas que nos segue. É natural porque Jesus pagou o preço na cruz. Amém? E aí então está escrito lá em Tiago 5,14: alguém de vocês está doente?
Se ele está perguntando para a igreja se tem alguém doente, é porque pode ter algum doente ali? Sim ou não? Sim. Então o crente pode ficar doente? Sim ou não? Sim. Sim. Você não pode pecar? Sim ou não? Sim. É consequência. O pecado entrou no mundo, entrou a morte. Às vezes a gente fica doente porque a gente guarda rancor. E hoje os próprios cientistas dizem, os que estudam psicologia, que quando a gente guarda rancor faz mal para a gente. E a gente fica doente. Ok? Mas não é um pecado, porque eu não perdoei. Jesus não mandou, perdoe, assim como vocês foram perdoados. E aí a gente fica doente. Então vai adiantar se orar por você, se você não perdoar. Está contra a palavra. Amém? Então não é só questão, eu fui lá e fiz aquilo, mas eu não lancei perdão, eu fiquei doente. Por quê? Porque eu não ouvi aquilo que a palavra de Deus diz. Então eu quero dizer para você nessa noite, pode alguém ficar doente no nosso meio, sim ou não? Sim. É o que Tiago está falando. Alguém de vocês está doente? Pergunta. E aí ele responde: chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Quem que é o Senhor? Jesus. E a oração da fé salvará olha só, está lá salvar. A oração da fé, quem salva é a pessoa? Não, quem que salva? A oração da fé. A oração da fé, em nome do Senhor. E o Senhor o levantar. E se houver cometido pecados, esses lhe serão. Olha só, aquilo lá que Jesus falou: perdoados estão os seus pecados. Levanta toma tua maca e anda. E o homem, o que ele fez? Levantou. Quando coloca a fé em ação, ele levantou, tomou sua maca e foi para casa. E todos glorificaram a Deus e disseram: hoje nós vimos coisas extraordinárias. Então, meu irmão, nós temos que colocar agora em prática. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus quer te curar hoje, porque Jesus já pagou o preço, já está pago. Lembra do almoço, da janta e do café? Da manhã? Deixei pago, você não foi comer? Paguei à toa, nunca mais pago para você. Jesus já pagou, está pago. Amém? 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 Agora, você crê que Jesus, através de Jesus, você recebeu o perdão dos pecados? Por isso que eu profetizei: hoje é noite de perdão de pecados. Você crê que você recebeu o perdão dos pecados? Sim. Então, se você está doente, vem aqui na frente e você vai receber a cura. Mas não, será que Deus quer me curar? Não vem. Será não é fé. Tem que crer. O dia que eu fui curado na igreja, venha na frente quem tem bronquite. Pulei lá na frente, cheguei primeiro. Por quê? Porque eu criei. Você precisa crer, você não vai sentir nada. E se sentir, glória a Deus. Mas você tem que crer. É o mesmo Jesus que está aqui. E Ele quer te curar nessa noite. Ele quer te salvar. Ele trouxe o perdão dos pecados para nós, pelo sangue dele. E também cura das nossas doenças. E por isso eu estou te convidando para vir aqui na frente, para que você seja curado totalmente. A fé me leva a agir. Ficar parado não é fé. Fé me faz sair do lugar. Fé me faz vir. Fé me faz vir para receber aquilo que Jesus já conquistou. Ele já conquistou por você. Amém? Vem mais para frente. Houve casos que Jesus nem fez oração. No caso daquele homem que era centurião e que queria que Jesus orasse pelo seu servo que estava doente. Pode vir mais para frente para o pessoal poder vir. Aquele centurião falou: só uma palavra e vai ser curado. Porque eu sou homem, eu sou centurião, tenho 100 soldados debaixo de mim, eu mando um para lá, ele vai. Eu mando o outro, ele vem, porque ele me obedece. Agora você é uma autoridade espiritual, Jesus.
E eu sei que se você disser uma só palavra, ele será curado. E aí Jesus não faz nem oração, ele fala, pode ir, porque ele já está curado. Amém? Amém? Você que teve essa fé, você já foi curado. Quando você levantou, você já foi curado. Você já foi curado porque você tomou a sua atitude. Amém? Mas eu quero orar por você, porque a Bíblia diz, chame os presbíteros da igreja e ore. A oração da fé. Eu não vou ungir com óleo, porque não é o óleo que cura, é a oração da fé. Amém? É a oração da fé. Não é a água benzida que estão vendendo por aí, lenço, essas coisas, meu irmão, não é de Deus, é idolatria. É a oração da fé em nome de Jesus. E por isso eu quero que você coloque a mão. Coloque a mão onde está enfermo. Coloque a mão onde você está doente. Coloque a mão. Coloque a mão onde você está doente. E agora você precisa ver que Jesus já te curou. Você precisa crer que você já recebeu, porque você já recebeu o perdão dos pecados. E essa enfermidade, seja física ou espiritual, ela não tem autoridade sobre a sua vida. Porque eu declaro em nome de Jesus, pois é o que está escrito aqui: os presbíteros irão orar, e se tiver cometido pecados, serão perdoados. Você foi perdoado pelo sangue de Jesus. E agora eu vou orar por você. Pai, nós estamos cumprindo aquilo que o teu filho nos mandou: ide por todo mundo e anunciar o evangelho. E agora nós estamos aqui com nossos irmãos e nossas irmãs, Senhor. Tu és poderoso para continuar fazendo. Nós cantamos isso, cantamos que o Senhor é grande, cantamos que não há outro como o Senhor. E agora, Deus, nós estamos aqui com os nossos irmãos e os nossos irmãos que estavam doentes, e eu estou orando com eles agora, para que no nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, para que no nome de Jesus, toda doença física, para que em nome de Jesus, todo sintoma, toda dor, todo mal, físico e espiritual, seja quebrado e caia agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como diz a tua palavra, onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. E tudo que vocês concordarem na terra será concordado no céu. E assim, ó Deus, eu oro abençoando e declarando a cura agora. Eu declaro agora que o membro que era menor do que o outro vai crescer. Em nome de Jesus, a perna que era menor do que a outra vai crescer, vai engrossar, vai ficar igual. Eu declaro agora que todo câncer de próstata é a cura agora em nome de Jesus. Eu declaro agora em nome de Jesus toda dor de cabeça, toda enxaqueca, sai agora para nunca mais voltar. Eu declaro agora que todo mal, toda dependência maligna cai por terra agora no nome de Jesus. Eu declaro a cura completa, do alto da cabeça à planta dos pés, sobre cada um, no nome de Jesus, no nome de Jesus, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor ressuscitou e o Senhor vive, e por isso nós podemos glorificar o teu nome, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você se sentir formigando o lugar que você colocou a mão, não fique em paz. Se você não sentiu nada, fique em paz também. Você já recebeu a sua cura. Você crê? Olha para mim. Como que você está? Melhor? Como que você está? Curado? Curada? Amém? Então o que eles fizeram quando aquele homem foi curado? Glorificaram a quem? Então dê um glória a Deus.